São 7 horas e 31 minutos. A invasão da Ucrânia por tropas russas causa impactos econômicos e o Brasil já sente os efeitos em pelo menos 3 canais, né? A gente tem dado isso aqui para você, trazido praticamente que diariamente desde que começou o conflito. São eles combustíveis, alimentos e câmbio. A instabilidade no leste europeu pode não apenas impactar a inflação, como resultar também em aumentos adicionais nos juros. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esses impactos, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, no cenário macroeconômico, o CNN Manhã conversa agora com Fábio Astrauskas, que é economista e professor do Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER e CEO da Sigem. Fábio, como vai? Bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia, Roberto Nonato. Bom dia quem está nos assistindo aqui na CNN Manhã. Como é que você está acompanhando essas sanções que são impostas à Rússia nesse momento em virtude da invasão à Ucrânia e principalmente, Fábio, no momento, a gente comentava aqui antes de ir para o intervalo, que era de tentativa de recuperação após 2 anos de pandemia, no momento em que parte do mundo, se ainda não se livrou, pelo menos está tentando conviver com o coronavírus. E aí vem esse conflito com essas sanções que acabam impactando não só a Rússia, mas também vários outros países, não? Verdade. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma abertura dizendo que nada é mais importante do que cuidar de vidas, evitar catástrofes e tudo aquilo que a gente conversa, inclusive esse nosso assunto de economia, é secundário, mas faz parte do nosso trabalho, né? Vamos falar sobre isso. De fato, Renato, o que está acontecendo é, nesse momento, uma ducha de água fria no mercado mundial com relação à superação da crise da pandemia do Covid, visto que assim, né, na mesma medida que vinha caindo, né, os índices de pandemia no mundo todo, a guerra foi pouco a pouco, aí, ou até de uma maneira mais rápida, se alastrando por todos os países em ações neste momento, como a gente está vendo, de cunho fortemente econômico, né? Com exceção, obviamente, aqueles países que estão circundando, né, a Ucrânia e que tem, além dos problemas econômicos, um problema gigantesco para tratar a questão de refugiados, a insegurança mesmo que vem da guerra, o restante do mundo tem notado e vai notar, né, fortemente daqui para frente um impacto na economia, seja como você mencionou, né, no aumento do preço das commodities em geral, principalmente energia e alimentos, porque a Rússia é um país tradicionalmente forte nesses 2 itens, na sua pauta de exportação, e também no que se refere à parte logística, que vai ser também uma área muito afetada por conta das restrições aéreas, marítimas, terrestres que estão sendo impostas. Isso aí, Fábio, depende da duração do conflito, ou seja, à medida em que ele vai se estendendo, a gente tem consequências mais duradouras ou menos duradouras, certo? Mas quais seriam os efeitos imediatos, no curto prazo? Como é que isso bate na economia mundial? Pois é, isso mesmo, Renato. A guerra é mais ou menos, né, comparando de uma maneira um pouco mais simples, é como um jogo de xadrez. A gente, quando vai jogar xadrez, as 3, 4 primeiras aberturas do jogo, elas são bastante previsíveis. Depois, as opções são tantas e a complexidade é tão alta que cada jogo se torna único. Aqui a gente ainda tem um problema adicional, né, porque não estão apenas guerreando Rússia e Ucrânia, né? Outros países entraram no conflito, é um conflito mundial, afeta diretamente a Europa, traz o medo da Europa de situações anteriormente vividas, e isso, caso se estenda, como você disse, vai trazer consequências imprevisíveis. Neste momento de curto prazo, o que a gente vai ver, e se o conflito durar pouco tempo, é o que nós já estamos vendo, um aumento de commodities, a gente está vendo o aumento do petróleo, mas aqui no Brasil esse impacto é muito forte, mas lá fora, além do petróleo, ainda há um impacto no gás natural, haverá um impacto aqui, como já é previsto, nos fertilizantes. Bom lembrar que esse movimento de aumento dos fertilizantes vem desde 2 anos já, 2020 e 2021, não é à toa, né, que o Bolsonaro se dirigiu à Rússia para conversar sobre um dos seus itens da pauta essa reunião de fato estava marcada desde novembro, e a inflação, que
que no mundo todo está alta, agora mostra-se que será persistente. Não é passageira como acreditava o Banco Central Europeu, ela é mais longa e os Estados Unidos mesmo já entenderam isso, já sinalizam um aumento de juros. A Europa terá que sinalizar um aumento de juros interno lá e o Brasil provavelmente terá que estender essa política de juros altos do Banco Central por um tempo maior do que o previsto. Então vamos continuar falando de inflação mais um tempo aqui no Brasil também. Por um bom tempo ainda, Nonato. Já havia sinais de que mesmo sem a guerra seria difícil combater a inflação, pelo menos no Brasil, por conta de vários fatores, entre eles a própria memória inflacionária que está aí em vários contratos, em vários pontos dentro da economia brasileira, na memória, né, da economia brasileira, mas agora com a guerra essa dificuldade será ainda maior. Nós não teremos apenas os juros suficiente como a ferramenta de combate à inflação. E iremos, não só no Brasil, mas no mundo todo, conviver com a inflação persistentemente alta por mais tempo. Provavelmente ainda até o ano que vem. Pois é, o Fábio, você abriu aqui a nossa conversa falando da importância que, claro, que nada é mais importante nesse momento do que as vidas, né, que estão lá na Ucrânia e também dos brasileiros que estão saindo de lá, chegando aqui, contando histórias absurdas, assim, de fugas por lá. Mas, claro, tem todo o reflexo também na área econômica e a gente também tem que trazer essa informação para o nosso ouvinte, até porque a economia também acaba impactando em vidas lá na frente também. E quando a gente fala dessa questão de asfixiar a Rússia, por exemplo, o Brasil, de algum modo, pode se beneficiar disso à medida em que produz algumas commodities e está distante do conflito? Qual é a tua impressão? O Brasil já está se beneficiando disso, não só agora com a guerra, mas desde que a pandemia iniciou, né? O problema de commodities ele vem se alastrando, vem crescendo já desde a pandemia. O Brasil, como um grande exportador de diversos itens, alguns inclusive concorrendo com a Rússia, vai se beneficiar no sentido em que, e isso a gente já está vendo, né? Isso é bem importante o que você está colocando, Nonato, porque isso já está se refletindo, por exemplo, um dos reflexos do câmbio ter caído, né? Da moeda do real ter se valorizado frente ao dólar desde o início do ano, é por conta dessa procura, né, por commodities e a entrada de recursos pela exportação alta. Há mais motivos para o dólar estar caindo. As contas públicas, de fato, no Brasil, a dívida pública não estourou, apesar da pandemia, né, há um resultado primário do governo que está se mantendo equilibrado, com a inflação ele tende até a ser beneficiado, então há um medo menor de desarranjo das contas públicas. Há, né, esse assunto das commodities, que no Brasil acaba tendo um grande exportador e, portanto, entra muito dólar no país, e isso tudo colabora, né, para que a gente tenha um efeito no câmbio, como a gente está vendo, do câmbio, inclusive, mesmo, né, com a guerra, ele ter subido um pouquinho, mas não ter disparado de novo, que é, né, a consequência do medo, né, da segurança, da busca por segurança. Então, respondendo à tua pergunta, Nonato, sim, o Brasil pode se beneficiar, tristemente, né, porque ninguém quer se beneficiar numa situação como essa, mas num curto prazo, embora haja os efeitos colaterais, né, que esse benefício ele não é espalhado para todos e nem toda a população vai entender, vai absorver esses benefícios. A população menos, né, protegida com a inflação, ou seja, aquele que ganha menos, esse vai sofrer mais com aumento de preços, né, e com reduzida ainda mais a sua renda, né, a sua capacidade de compra. Mas o setor industrial, principalmente agro, irá se beneficiar sim numa guerra de curto prazo. No longo prazo, se ela se estender, Nonato, aí isso é uma incógnita que ninguém tem essa resposta ainda. Perfeito. Fábio, olhando para o cidadão russo, né, aquele que está lá em Moscou agora, que absolutamente não concorda com essa invasão, com essa guerra deflagrada pelo seu mandatário,
qual é o impacto que ele vai ter no seu dia a dia com todas essas sanções que são promovidas? E aí, nós acompanhamos uma corrida a bancos, tentando retirar dinheiro. Eu estava ouvindo o nosso analista de internacional, Lorival Santana, dizendo que eles pagam lá o metrô, por exemplo, com cartões, né, que são através de empresas de pagamento, Apple Pay ou a Google e por aí vai, e agora não estão mais conseguindo pagar esse metrô desse jeito. É só um exemplo de como as coisas vão se alternando para esse cidadão russo. Mas como é que fica a vida dele a partir dessas sanções? E outra, há um risco de quebradeira no setor bancário russo e jogar a Rússia aí numa situação econômica pior do que já se encontrava anteriormente ou não? Sim, resposta, não há dúvida que sim. Esses meios virtuais, né, de pagamento que você citou, eles são parte do problema, mas os problemas se estendem, né? Por exemplo, a reação dos bancos centrais e da rede bancária mundial através do SWIFT, né, de impedir remessa e recepção de dólares, né, para a Rússia, e exportações e importações. Ou seja, nem que a Rússia consiga, né, enviar fisicamente seus produtos exportáveis para o restante do mundo, por exemplo, fertilizantes para o Brasil, ela terá dificuldades em receber por essas exportações. Ela terá dificuldade em pagar. Se ela tem dificuldade em pagar, ela não irá receber produtos, como já está acontecendo. Diversas empresas, é importante entender que essa se tornou uma crise que não envolve mais governos, ela assume uma condição bastante moderna, inusitada no que se refere às guerras, né? Ela envolveu grandes corporações, diversas, você citou algumas aí, né, no setor de tecnologia, mas há outras, muitas outras, que também colocaram sanções contra a Rússia. E aí, respondendo a tua pergunta com relação a como será para a população russa, né, para o povo russo, serão momentos muito difíceis. E em momentos muito difíceis, Nonato, a gente não pode deixar de levar em consideração que a capacidade de mobilização de setores da economia russa, de setores da sociedade russa, irão reagir. E isso tornará o quadro, né, e a pressão sobre o Putin ainda mais complexo, porque não virá só de fora, como nós estamos vendo, mas em poucas semanas virá de dentro também. E fora que o ineditismo da coisa, né, o Fábio, desse tipo de sanção, faz com que a gente também não saiba como é que vai ser esse comportamento da economia. A gente só sabe que vai asfixiar e que é muito ruim. Mas como isso vai se desenrolar lá internamente para o russo comum, é muito complicado de saber, né? Talvez não tão complicado para o russo comum, porque a gente tem essa experiência em outros lugares, né? Quando há uma situação de sanções econômicas, de guerra, a população menos assistida, mais pobre, e há muita gente assim na Rússia. A Rússia não é um país desenvolvido, todos sabemos, enfrenta também problemas semelhantes ao do Brasil e de outros países em desenvolvimento. A situação lá será bastante difícil, né? E haverá um movimento, né, de social e uma gritaria social muito grande. O Putin vai lidar com duas grandes frentes agora, três grandes frentes de batalha. A própria guerra na Ucrânia, no seu âmbito tradicional, ainda, né, de movimentação militar, a guerra econômica contra o resto do mundo, que mostrou sinais muito fortes, né, de repúdio a esse ataque contra a Ucrânia, e logo em seguida, em poucas semanas, como eu lhe disse, um movimento interno de insatisfação da população e de vários setores da sociedade russa. Fábio Astrauskas, muito obrigado, viu, pela conversa aqui com o nosso ouvinte, trazendo essas explicações para a gente entender melhor esse momento tumultuado também na economia em virtude do conflito na Ucrânia. Muito obrigado, um bom dia para você. Eu que te agradeço, Nonato, e um bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui na CNN Manhã. Até logo. Até logo. O Fábio Astrauskas é economista, professor do Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER e CEO da SIGAN, falando conosco aqui a respeito dessas ações que são promovidas pelo mundo, né? As sanções contra a Rússia. São 7h46.